No dia do casamento, a noiva levou o maior choque da sua vida. Ao erguer o véu, ela descobriu que quem estava diante dela não era o noivo, mas um jumento. O verdadeiro noivo, ao ouvir rumores de que ela era extremamente feia, fugiu com outra mulher antes da cerimônia. Humilhada diante de todos, ela não chorou nem implorou. Tomada pela raiva, ela anunciou em público que se o noivo não queria se casar com ela, então ela se casaria com o pai dele, já que não poderia ser a esposa do filho, seria a madrasta. Afinal, como pai, ele também tinha responsabilidade pela ofensa. O marquês tentou recusar, mas a velha senhora da família interveio e aceitou a proposta. O motivo era simples. O marquês tinha as pernas debilitadas, nunca havia se casado, e o noivo fujão nem era seu filho biológico. Para a matriarca, aquela era uma oportunidade inesperada. Assim, sob o testemunho da anciã, ela se casou oficialmente com o marquês. Porém, na noite de núpcias, as criadas da mansão não a respeitaram. Acreditavam que ela só havia se casado por interesse e decidiram provocar ela. Uma das criadas arrogantes declarou que era a principal serva do quarto do marquês e que entrava e saía quando quisesse. A nova esposa não tolerou a afronta e revidou com um tapa, acusando ela de desrespeitar a autoridade da senhora da casa. Ordenou que no dia seguinte fossem vendidas. Nesse momento, o marquês entrou. As criadas se apressaram em acusar ela primeiro, dizendo que haviam sido maltratadas sem motivo. O marquês pediu que trouxessem as regras da família e anunciou que ela copiaria o regulamento 100 vezes naquela noite. Mas a jovem não confrontou diretamente. Fingindo fragilidade, ela disse que mal havia se casado e já estava sendo humilhada por servas e que talvez fosse melhor ser repudiada. O marquês negou ter falado em repúdio. As criadas, nervosas, tentaram se justificar. Percebendo a verdade, o marquês puniu as duas criadas com 50 chibatadas e as expulsou da mansão. Depois, disse à esposa que, agora que ela havia entrado na família, era a única senhora da casa e não precisava se rebaixar diante dos empregados. Quando ele se preparava para sair, ela o questionou. Na noite de núpcias, ele realmente a deixaria sozinha? Ele respondeu que já lhe havia dado o título de esposa, mas não poderia oferecer mais do que isso. Então revelou a verdade sobre sua deficiência. Por ter grande prestígio na corte, o príncipe herdeiro temia que ele disputasse o trono. Para sobreviver, precisou fingir uma lesão permanente e se apresentar como inválido, afastando suspeitas. Ele imaginou que ela ficaria assustada, mas em vez disso, ela declarou que não tinha nada a perder e que, se fosse preciso, enfrentaria os perigos ao lado dele. Pela primeira vez, o coração do marquês acelerou. Alguém estava disposto a compartilhar o seu destino. Naquela noite, dormiram na mesma cama, mas com respeito e distância. Dias depois, ao visitar a família dela, a irmã invejosa esperava na porta para humilhá-la, dizendo que ela havia sido abandonada e que se casou com um homem velho e manco por vergonha. O marquês ouviu tudo. Ao ver ele jovem e imponente, a irmã ficou atônita. Ele imediatamente exigiu que ela se desculpasse e, para punir ela pela arrogância, ordenou que ela passasse pela pequena porta lateral, destinada aos criados, sob ameaça de prejudicar a carreira do pai. Humilhada, a irmã jurou vingança. Secretamente, preparou um incenso com efeito entorpecente e, fingindo querer se desculpar, mandou chamar a irmã. Pouco depois de sentir o aroma, ela começou a ficar tonta e foi levada para um quarto isolado. A irmã correu até o marquês e o acusou de que sua esposa estava sozinha com outro homem. Furioso, ele a advertiu para não espalhar mentiras, mas ela insistiu e o levou até o local. Do lado de fora do quarto, sons comprometedores podiam ser ouvidos. A família entrou em pânico, mas quando a porta foi aberta, o rosto do marquês relaxou de repente, porque dentro do quarto não estava sua esposa.